gente, tudo bom? Boa tarde para vocês, que Deus abençoe cada um. Vamos iniciar hoje o nosso assunto falando acerca da ditadura militar, que foi um processo político ocorrido aqui no Brasil e que trouxe algumas mudanças no comportamento das pessoas, né? Pessoas foram exiladas, mandadas para outros locais, as pessoas tinham que ter uma grande afeição pelos governantes que tomaram o poder à força. Então nós vamos conversar agora sobre esse assunto. Como eu falei, então a ditadura militar aqui no Brasil foi um processo doloroso, não foi algo assim agradável de acontecer. Então vamos passar aqui para o próximo slide para dar continuidade à nossa explanação. Então a ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com um golpe militar em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos, de 1964 a 1985. Estabeleceu a censura à imprensa, restrição dos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. O golpe militar de 31 de março de 1964 tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares do governo de João Goulart, acusado de ser comunista. O ponto de partida foi a reunião do presidente Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961. O Congresso Nacional empossou temporariamente o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, pois o vice-presidente encontrava-se em viagem à China. Passar para o próximo slide. Deixa eu dar uma retornada aqui. Pronto. Enquanto João Goulart iniciava sua viagem de volta, os ministros militares expediram um veto à posse de Jango, pois sustentava que ele defendia ideias de esquerda. O impedimento violava a conquista e não foi aceito por vários segmentos da nação, que passou a se mobilizar. Manifestações e greves se espalharam pelo país. Ou seja, um grupo decidiu, um grupo de civis e também militares decidiram não aceitar a posse de João Goulart, por acreditar que ele era comunista. Depois, outro grupo que percebeu que houve um tipo de autoritarismo por parte dos militares e do Congresso, foram à rua protestar, exigindo que João Goulart se tornasse de fato o presidente do Brasil. Diante da ameaça de guerra civil, foi feito no Congresso a proposta de emenda constitucional número 4, estabelecendo o regime parlamentarista no Brasil. Dessa forma, Goulart seria presidente, mas com poderes limitados. Jango, que é a forma como era chamado João Goulart, aceitou a redução de seus poderes, esperando recuperá-lo em momento oportuno. Ou seja, o Brasil já teve o regime colonial,
o regime imperial, teve e tem o regime republicano e teve de forma bem curta, breve, o regime parlamentarista. Para quem não entende muito bem o regime parlamentarista, é parecido com o que acontece no Reino Unido, onde a Rainha Elizabeth é a chefe de Estado. Ela representa a nação nas reuniões internacionais com outras nações. Mas quem governa de fato o país, no caso do Reino Unido, é o primeiro-ministro, que atualmente é o Boris Johnson, certo? Aqui no Brasil, a gente não tem como diferenciar isso, porque o nosso chefe de Estado é também chefe de governo. No momento, o nosso chefe de Estado e também chefe de governo é o presidente Jair Bolsonaro. Então, nas próximas eleições, se houver uma sucessão de governante, o próximo governante será também o nosso chefe de Estado e, ao mesmo tempo, o nosso chefe de governo. O Congresso votou a favor da medida e Goulart tomou posse no dia 7 de setembro de 1961. Para ocupar o cargo de primeiro-ministro, foi indicado o deputado Tancredo Neves. O parlamentarismo durou até janeiro de 1963, ou seja, passou 2 anos, quando um plebiscito pôs fim ao curto período parlamentarista republicano. Plebiscito, gente, plebiscito é quando a população faz, no caso, uma eleição escolhendo algum tipo de emenda que está para ser aprovada na Câmara dos Deputados, certo? Então, esse plebiscito foi para verificar se a população aceitava. Agora, o referendo, porque tem outra forma de eleição. Tem a eleição normal, tem o plebiscito e tem o referendo. Então, o referendo é quando a população é consultada para poder dar a sua opinião sobre um determinado assunto. Mas não quer dizer que essa opinião será aceita, certo? O governo João Goulart, em 1964, Jango resolveu lançar as reformas de base, a fim de mudar o país. Assim, o presidente anunciou desapropriações de terra, nacionalização das refinarias de petróleo, reforma eleitoral garantindo o voto para analfabetos, reforma universitária, entre outros. Isso, claro, mexeu com os grandes latifundiários, com pessoas que têm posse. Ele foi mexer justamente nas terras desse povo. Aconteceu que os militares e outras pessoas que têm posse não ficaram satisfeitos com as ações de Jânio Quadros, de João Goulart, perdão. A inflação chegou a atingir, em 1963, o índice de 73,5%, muito alta. O presidente exigia uma nova Constituição que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade brasileira. O presidente era apoiado por universitários que atuavam por meio de suas organizações
E uma das principais era a União Nacional dos Estudantes, a UNE. A UNE é uma instituição bastante antiga. Eu lembro que na universidade trabalhava muito com a UNE. E tem a UB, que também é dos estudantes secundaristas, né? Secundarista, ou seja, do ensino médio. Igualmente, os comunistas de várias tendências desenvolviam um intenso trabalho de organização e mobilização popular. Apesar de atuarem na ilegalidade diante do quadro de crescente agitação, os adversários do governo aceleraram a realização do golpe no dia 31 de março de 1964. O presidente João Goulart foi deposto pelos militares e Jango refugiou-se no Uruguai. Aqueles que tentaram resistir ao golpe sofreram duras repressões. Para cobrir o vazio de poder, uma junta militar assumiu o controle do país. No dia 9 de abril, foi decretado o Ato Institucional número 1, dando poderes ao Congresso para eleger o novo presidente. O escolhido foi o general Humberto Alencar Castelo Branco, que havia sido chefe do Estado-Maior do Exército. A concentração de poder depois do golpe de 1964, o modelo político instaurado visava fortalecer o poder executivo. 17 atos institucionais e cerca de 1.000 leis excepcionais foram impostas à sociedade brasileira. Abrindo parênteses, esse ato institucional são decretos feitos pelo presidente sem precisar de aprovação do Congresso. O Congresso é aquele grupo formado pelos senadores que tem poder de vetar as ações do presidente. Então, com os decretos, eles não precisavam da aprovação desse grupo. Com o ato institucional número 2, os antigos partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo. Eu, particularmente, não sou a favor do regime militar, mas eu, particularmente, me agrado muito do bipartidarismo. Para mim, bastava apenas 2 partidos políticos, como acontece nos Estados Unidos, sem a necessidade de ter esses múltiplos partidos, que a gente vê mais como uma forma de colocar novos candidatos, né, para assumir os cargos eletivos. Então, acaba a gente tendo pessoas assumindo cargos eletivos que não nos representam. E mais partido adquirindo dinheiro, ganhando dinheiro do fundo partidário. Vamos lá. Desta forma, surgiram a Aliança Renovadora Nacional. Essa Aliança Renovadora Nacional foi apelidada de Arena, que apoiava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, representando os opositores, mas cercado por estreitos limites de atuação. Bem, o MDB, há alguns tempos, passou a ser chamado de PMDB e voltou, há 2 ou 3 anos atrás, voltou a ser chamado de MDB. Eu não entendi muito bem a existência do partido opositor. Acho que é mais uma questão de dar um caráter democrático, né?
para que não ficasse comprovado que estava tendo uma tirania no Brasil. Então, para que não desse esse caráter de que aqui estava tendo um governo tirano, aí deu-se o caráter de ter um outro partido para ter a ideia de que havia uma democracia. Porque quem indicava os presidentes era o conselho lá das Forças Armadas. Era ela que indicava sempre os novos presidentes. Então, não vi muito sentido da existência de um partido civil opositor. O governo, através da criação do Serviço Nacional de Informação, o SNI, montou um forte sistema de controle que dificultava a resistência ao regime, chefiado pelo general Gober do Couto e Silva. Este órgão investigou todos aqueles suspeitos de conspirar contra o regime, desde empresário até estudantes. Em termos econômicos, os militares trataram de recuperar a credibilidade do país junto ao capital estrangeiro. Assim, foram formadas as seguintes medidas: contenção dos salários e dos direitos trabalhistas, aumento das tarifas dos serviços públicos, restrição ao crédito, corte das despesas do governo, diminuição da inflação, que estava em torno de 90% ao ano. Essa contenção dos salários é não ter aumento de salário. Então, não estava acontecendo aumento de salário no período militar. Entre os militares, porém, havia discordância. O grupo mais radical, conhecido como Linha Dura, pressionava o grupo de Castelo Branco para que não admitisse atitudes de insatisfação e afastasse os civis do núcleo de decisões políticas. As divergências internas entre os militares influenciaram na escolha do novo general presidente. No dia 15 de março de 1967, assumiu o poder o general Arthur da Costa e Silva. Ligado aos radicais, a nova Constituição de 1967 já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. Os atos institucionais promulgados durante o governo dos generais Castelo Branco, 1964 a 1967, e Arthur da Costa e Silva, 1967 a 1969, a prática acabaram com o Estado de Direito e as instituições democráticas do país. Apesar de toda a repressão, o novo presidente enfrentou dificuldades. Formou-se a Frente Ampla para fazer oposição ao governo, tendo como os líderes o jornalista Carlos Lacerda. Olha ele de novo, esse Carlos Lacerda. Lembra que ele teve problema com Getúlio Vargas? Ele de novo, já tendo problemas com os militares. E o ex-presidente Juscelino Kubitschek. A resistência da sociedade. A sociedade reagia às arbitrariedades do governo e podemos citar um exemplo. Se dava no mundo das artes.
Em 1965, foi encerrado a peça Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel, que criticavam o governo militar. Os festivais de música brasileira foram cenários importantes para a atuação dos compositores que compunham canções de protesto. Lembro eu que tem uma música composta por Milton Nascimento e Chico Buarque de Holanda que fala sobre o período da Páscoa, a ceia de Jesus. E ela faz um trocadilho, ela tem um duplo sentido. Como foi no período militar, a palavra cálice, ela tem um sentido de falar do cálice que Jesus bebeu e do cálice como uma ordem, um imperativo, né? Que é para a pessoa parar de falar, que era a forma que os militares exigiam dos opositores a fazer. Então, o Milton Nascimento e o Chico Buarque de Holanda comporam a música dizendo assim, ó: cálice, afasta de mim esse cálice. Então, esse termo pegou um duplo sentido e acabou não sofrendo um protesto, né, não sendo censurada por conta de que eles davam a ideia de que era apenas falando do momento da passagem de Cristo, né? Que Cristo estava sofrendo lá, o momento, né, que ele estava pedindo para que Deus afastasse o pecado da humanidade da vida dele, entendeu? A Igreja Católica estava dividida. Os grupos mais tradicionais apoiavam o governo, porém, os mais progressistas criticavam a doutrina de segurança nacional. As greves operárias reivindicavam o fim do arroxo salarial, que é aquela contenção do salário, né? E queriam liberdade para estruturar os seus sindicatos. Sindicato é aquelas organizações que os trabalhadores se reúnem para lutar pelos seus direitos, né? Então, os estudantes realizavam passeatas e reclamavam da falta de liberdade política. Com o aumento da repressão e a dificuldade de mobilizar a população, alguns líderes de esquerda organizaram grupos armados para lutar contra a ditadura. Entre as diversas organizações de esquerda estavam a Ação Libertadora Nacional, ALN, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. Bem, gente, também o Partido Comunista, né, do Brasil, não, Partido Comunista Brasileiro, perdão, que tem um Partido Comunista do Brasil e tem um Partido Comunista Brasileiro. Então, o Partido Comunista Brasileiro, que é o PCB, o PCB tinha um líder chamado Marighella. Então, Marighella, Carlos Marighella, ele era um professor que não aceitava as ações do regime militar. O forte clima de tensão foi agravado com os discursos do deputado Márcio Moreira Alves, que pediu ao povo que não comparecesse às comemorações do dia 7 de setembro. Para conter as manifestações de oposição, o general Costa e Silva decretou em dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5. Esse aqui é o tal do AI-5. Esse AI-5, gente, foi citado recentemente por algumas figuras políticas e que deu um certo descontentamento no cenário nacional. Vamos ver o que esse AI-5 fala. Este suspendia
as atividades do Congresso, ou seja, vai fechar o Congresso Nacional, e autorizava as perseguições de opositores. Era esse o ato constitucional número 5. Institucional, constitucional não, institucional. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e assumiu o vice-presidente Pedro Aleixo, político civil mineiro. Em outubro de 1969, 240 oficiais generais indicam para presidente o general Emílio Garrastazu Médici, de 1969 a 1974. Ex-chefe do SNI. Em janeiro de 1970, um decreto-lei tornou mais rígida a censura prévia à imprensa. Para lutar contra os grupos de esquerda, o Exército criou o Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Internacional. Então foi o DOI e o COD. A atividade dos órgãos repressivos desarticularam as organizações de guerrilhas urbanas e rural, que levaram à morte dezenas de militantes de esquerda. O crescimento econômico, com um forte esquema repressivo montado, Médici governou procurar passar a imagem de que o país encontrara o caminho do desenvolvimento econômico, somando a conquista da Copa de 70. Isso acabou criando um clima de euforia no país. Então, eles usaram a campanha da seleção brasileira de 1970 para poder promover ações repressivas no país, né? Entrou no clima, fazendo com que, usando a seleção brasileira como um instrumento de orgulho nacional. E se você perceber, até hoje temos essa sensação de orgulho nacional. Veja que quando chega a Copa do Mundo, muita gente diz que tem orgulho de ser brasileiro, mas no decorrer dos outros anos, as pessoas não têm tanto orgulho assim. Pensam até em morar fora do Brasil, né? A perda da liberdade política era compensada pela modernização crescente. O petróleo, o trigo e os fertilizantes que o Brasil importava em grande quantidade estavam baratos. Eram incorporados à pauta das exportação, soja, minérios e frutas. Voltando para aquela questão que eu falei, o Médici também ele trouxe um slogan para o governo dele. O slogan dele era Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, convidava as pessoas a aceitar o regime ou, se não aceitasse o regime, que fosse para fora do Brasil. O setor que mais cresceu foi o de bens duráveis. Bens duráveis são aqueles bens que eles não são consumidos de um dia para o outro. São produtos que duram por muito tempo, como eletrodoméstico, carro, caminhões, ônibus. Então, esse tipo de indústria cresceu. A indústria da construção cresceu mais de 1 milhão de novas moradias, financiada pelo Banco Nacional de Habitação, BNH. Foram construídas em 10 anos de governo militar. Falava-se em milagre brasileiro ou milagre econômico.
Esse milagre brasileiro, ou milagre econômico, foi os empréstimos que o governo militar fazia no BID, que é o Banco Mundial, e também ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Então, como eles pediam dinheiro a essas duas instituições, o Brasil adquiriu uma grande dívida externa e com esse dinheiro começou a fazer grandes reformas na infraestrutura do nosso país, construções de conjuntos habitacionais. Mas isso fez com que a moeda brasileira, que naquele tempo, se eu não me engano, era o cruzeiro, viesse a desvalorizar. Então ficasse desvalorizado. Em 1973, o milagre sofreu a sua primeira dificuldade, pois a crise internacional elevou abruptamente o preço do petróleo, ou seja, o petróleo ficou muito caro, encarecendo as exportações. O aumento dos juros no sistema financeiro internacional elevou os juros da dívida externa brasileira. Isto obrigou o governo a tomar novos empréstimos, aumentando ainda mais a dívida. A redemocratização, no dia 15 de março de 1974, Médici foi substituído na presidência pelo general Ernesto Geisel, 1974 a 1979. O Geisel era mais moderado do que o Costa e Silva e também mais moderado do que o Médici. Ele assumiu prometendo retomar o crescimento econômico e restabelecer a democracia, mesmo lenta e controlada. A abertura política começava a que permitiu o crescimento das oposições. O governo Geisel aumentou a participação do Estado na economia. Vários projetos de infraestrutura tiveram continuidade, entre elas a Ferrovia do Aço, em Minas Gerais, a construção da hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins, e o projeto Carajás, que fica no Pará. Diversificou as relações diplomáticas, comerciais e diplomáticas do Brasil, procurando atrair novos investimentos. Nas eleições de 1974, a oposição aglutinada no MDB obteve ampla vitória. Ao mesmo tempo, Geisel procurava conter este avanço, limitando a propaganda eleitoral durante as eleições de 1976. No ano seguinte, diante da recusa do MDB em aprovar a reforma constitucional, o Congresso foi fechado e o mandato do presidente foi aumentado para 6 anos. Rapaz! A oposição começou a pressionar o governo, junto com a sociedade civil. Com a crescente pressão, o Congresso, já reaberto, aprovou em 1979 a revogação do AI-5, que fazia o fechamento do Congresso, né? Então, o Congresso não podia mais ser fechado nem cassado os direitos políticos dos cidadãos. Geisel escolheu como seu sucessor o general João Batista Figueiredo, eleito de forma indireta. Indireta, gente, é quando não é pela votação da população. É um grupo que escolhe, ou seja, os militares faziam a eleição entre eles e escolhiam o presidente. Figueiredo assumiu o cargo em 15 de março de 1979, com o compromisso de aprofundar o processo de abertura política. No entanto, a crise econômica seguia adiante, com a dívida externa atingindo mais de 100 bilhões de dólares e a inflação chegava a 200% ao ano. A reforma política continuara sendo realizada, mas a linha dura lançou mão do terrorismo, como o ocorrido no Rio Centro, em 1981,
surgiram vários partidos, entre eles o Partido Democrático Social, PDS, e o Partido dos Trabalhadores, PT. Foi fundado a Central Única dos Trabalhadores, CUT. Os espaços de luta pelo fim da presença dos militares no poder foram se multiplicando. Campanha pelas eleições diretas. Nos últimos meses de 1983, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para presidente. Os diretas já, que uniram várias lideranças políticas como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ulisses Guimarães, entre outros. O movimento que chegou ao auge em 1984, quando seria votada a emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente no dia 25 de abril. A emenda, apesar de obter a maioria dos votos, não conseguiu chegar a 2/3 necessário para sua aprovação. Logo depois, grande parte das forças de oposição resolveu participar das eleições diretas para presidente. O PMDB ganhou o P aí, no caso, né? Antes era só MDB, ganhou o P, ficou PMDB. Lançou Tancredo Neves para presidente e José Sarney para vice. Reunido o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo Maluf, candidato do PDS. Desse modo, encerrava-se os dias da ditadura militar. Aqui nós temos os 5 presidentes que governaram o Brasil de 1964 a 1985. Castelo Branco, que foi do período de 15 de abril de 1964 a 15 de março de 1967. A política interna dele foi a criação do Serviço Nacional de Informação. Economia, criação do Cruzeiro e do Banco Nacional de Habitação, BNH. Política externa, rompimento de relações diplomáticas com Cuba e aproximação com os Estados Unidos. Por que rompimento com Cuba? Porque Cuba era comunista, né? Então eles se afastaram de Cuba. Arthur da Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva governou de 15 de março de 1967 a 31 de agosto de 1969. Política interna dele, entrou em vigor a Constituição de 1967 e a promulgação do AI-5, criação da Embraer. Economia, expansão do crédito e da industrialização pesada. Política externa, aproximação aos países africanos e asiáticos nos fóruns internacionais. Visita da Rainha Elizabeth II ao Brasil. Junta Governista Provisória. Qual foi a junta governista provisória? Foi Aurélio de Lira Tavares, ministro do Exército, Augusto Rademacher, ministro da Marinha, e Márcio de Souza e Melo, ministro da Aeronáutica. O mandato dele foi de 31 de agosto de 1969 a 30 de outubro de 1969. Eles, no caso, que estavam assessorando o Pedro Aleixo, que substituiu o Arthur de Costa e Silva, que faleceu devido a um derrame cerebral. A política interna da junta foi apenas ocupou a presidência em decorrência da morte de Costa e Silva. Assim,
apenas prepararam a eleição quando seria escolhido Médici como presidente. Emílio Garrastazu Médici, 30 de outubro de 1969 a 15 de março de 1974. Política externa, derrotou a guerrilha do Araguaia e criou o Departamento de Operações de Informação. Economia, criação da Embrapa, que até hoje é utilizada, trabalha com a parte da agricultura, né? Início da construção de grandes obras como a hidrelétrica de Itaipu. Itaipu é uma hidrelétrica que fica na região ali do Rio Paraná, faz parte da Foz do Iguaçu e é uma hidrelétrica binacional, ocupada tanto pelo Brasil quanto pelo Paraguai. Política externa, acordo com o Paraguai e a Argentina para a construção da usina. Visita aos Estados Unidos. Ernesto Geisel, uma data de 15 de março de 1974 a 15 de março de 1979. Política interna, criação do estado do Mato Grosso do Sul para evitar a invasão de outras nações ao território brasileiro, né? As nações vizinhas como Bolívia e Paraguai, que podia expandir o seu território caso não tivesse um núcleo populacional naquela localidade. Fusão do estado da Guanabara ao Rio de Janeiro e o fim do AI-5. O estado da Guanabara durou pouco tempo no Brasil, foi criado no período militar. Ele substituiu ali o antigo estado fluminense, né? E aí com a fusão, porque o Rio deixou de ser a capital do Brasil, então o Rio foi incorporado ao estado fluminense. Então ele desfez o estado da Guanabara. Mas vocês veem que até hoje o Campeonato Carioca, ele faz essa coisa das duas taças, né? Tem o primeiro turno, que eles chamam de Taça Guanabara, e quem ganha a Taça Guanabara recebe uma taça mesmo, ganha um troféu como campeão da Taça Guanabara. E tem o campeão da Taça Rio. Da Taça Rio é o segundo turno. E o campeão carioca é os dois times que vão se enfrentar, o campeão da Taça Guanabara e o campeão da Copa Rio. Então, esses dois que se enfrentam na final se tornam campeão carioca. Então, assim, os times do interior nunca ganharam o campeonato carioca, mas em compensação já venceram a Copa Guanabara, alguns já venceram até a Copa Rio, mas o campeonato carioca de fato nunca venceram. Ficaram sempre aí entre os 4 maiores do Rio, né? Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Mas também acho que o Bangu, em tempos mais antigos, já conquistou aí o campeonato carioca. Também aqui ele fala na economia, né? O aumento da dívida externa e estímulo ao capital estrangeiro. Política externa, reconhecimento da independência de Angola. Acordo sobre energia nuclear com a Alemanha Ocidental e é reatada as relações diplomáticas com a China. Porque a China, apesar do pessoal estar sempre se queixando que a China é comunista e tal, mas a China é quem compra os produtos do Brasil. Os Estados Unidos é concorrente do Brasil. Os Estados Unidos produz soja, a gente produz soja. Então é concorrência. Ele não vai comprar nossa soja, porque ele, na verdade, está concorrendo com a gente. Ele também vende soja. Então, carne bovina, eles produzem carne bovina lá também, a gente produz aqui. Então, os Estados Unidos não vai comprar a nossa carne. Quem compra a nossa carne é os chineses. Os chineses sim compram a nossa carne, os chineses compram a nossa soja. E o último presidente foi o João Batista Figueiredo. Ele foi de 15 de março de 1979 a 15 de março de 1985.
A política interna que ele criou foi a criação do estado de Rondônia, também ali se dividiu do Mato Grosso, né? E a reabertura política com a lei da anistia. Economia, modernização da agricultura, aumento da inflação e empréstimo do FMI. Política externa, visita aos Estados Unidos. Então, essas aí foram as ações de João Batista Figueiredo. Olá, então, gente, esse foi o assunto da ditadura militar que perdurou de 1964 até 1985. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Deus abençoe e até a próxima.